Agora o terceiro vídeo da semana. Por favor, veja o anterior para que você possa entender o conteúdo deste aqui. E aí, verso 9. 10. O profeta Ananias pega o jugo que está no pescoço de Jeremias e quebra. O Jeremias andava com um jugo, gente, uma canga no pescoço, o dia inteiro, o tempo todo. Por quê? Porque Deus mandou. Jugo é tipo, você fica como sinal para o povo. Olha, aceite o jugo do rei da Babilônia. Aceite, é a correção, é a minha correção para vocês. Aceite que eu vou proteger vocês. Se não aceitarem, aí eu vou matar vocês. É mais ou menos isso, tá? Vai para o Egito, vai morrer. Vai ficar aí, vai morrer. Vai se rebelar, vai morrer. Mas o povo não quer, o povo gosta da rebelião, é uma coisa terrível. Olha aí, veja aí, versículo 11 agora. E disse, então, esse profeta afrontoso, assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirei do pescoço das nações, no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias, então, retirou-se. Jeremias não tinha nada para falar mais, já tinha falado o que tinha que falar, simplesmente saiu calado. Versículo 12 diz que, depois que esse profeta Ananias, quebrou o jugo de Jeremias, aí o Senhor foi até Jeremias, o Senhor vai e fala com ele. Vá dizer a Ananias que eu estou dizendo o seguinte: você, Ananias, quebrou um jugo de madeira, mas no lugar do jugo de madeira, você fará um jugo de ferro. Em seu lugar, você fará um jugo de ferro. Você vai ter que restituir. Quando você vier colocar o jugo que você quebrou, faça um de ferro. Faça de madeira, não. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha o versículo 14, por favor, gente. Tá? É Jeremias 28, metade, 14, metade 28, tá bom? Olha, porém um jugo sobre o pescoço de todas as nações para fazê-los sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Diz que até os animais selvagens, estarão sujeitos a ele. E verso 15 diz, pois o profeta Jeremias ao profeta Ananias, escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras, Ananias. Por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque você pregou rebelião contra o Senhor. Oh, maravilha, olha aí. Aí, ainda no mesmo capítulo, versículo 17, e o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Que ano? 594 a.C. Ok? Chega então o momento em que o Jeremias, nesse ano 594 a.C., Jeremias, o profeta Jeremias vai com o rei Zedequias, eles viajam à Babilônia, Eles vão lá e eles viajam, não é mais uma carta, eles vão pessoalmente à Babilônia, tá bom? Nesse momento agora, no ano 593, que é no ano seguinte à viagem do profeta Jeremias, você vai ver o início das profecias do profeta Ezequiel, meu povo. Muito bem, muito bem. Então, quem é Ezequiel? Quem foi Ezequiel? Do hebraico, seu nome quer dizer Deus fortaleceu, ou Deus fortaleza. Ezequiel era um sacerdote que foi chamado para profetizar durante o exílio do povo judeu na Babilônia. Ele tem exercido sua atividade entre os anos 593 a 571 a.C. Diz que fundou uma escola de profetas e que ensinava a lei à beira do rio Quebar, que corta a cidade de Babilônia. O propósito das profecias de Ezequiel foi, primeiro, entregar a mensagem divina do juízo ao povo apóstata de Judá e Jerusalém, lá no capítulo 1 ao 24, e às 7 nações estrangeiras ao seu redor, do capítulo 25 ao 32. Em segundo lugar, conservar a fé do remanescente fiel a Deus no exílio concernente à restauração de seu povo, segundo o conserto e a glória final do reino de Deus, do capítulo 33 ao 48. O profeta também ressaltava a responsabilidade pessoal de cada indivíduo diante de Deus, ao invés de somente culpar os antepassados e seus pecados como a causa do exílio, como julgamento. No capítulo 18, do 1 ao 32, e o 33, do 10 ao 20. Muito bem, agora que nós estamos falando então no início do ministério do profeta Ezequiel, meu povo, eu queria fazer vamos colocar assim, uma cronologia, BOC, Bíblia em Ordem Cronológica, tá?
Vamos começar então aí no ano 650. O que aconteceu no ano 650 antes de Cristo? Ah, isso aí é fácil. Nascimento de Jeremias. Aí no ano 628, o nascimento de Daniel. E aí Jeremias começa a profetizar no ano que o Daniel nasceu, né? 628, tá bom? Jeremias com 22 anos no caso, né? 650, 22 anos. Bom, 622, ou seja, 6 anos depois que nasce o Daniel, então nasce o Ezequiel, ano 622 a.C. 10 anos para frente, ou seja, 612 a.C., Nínive, capital da Síria, é destruída pelos babilônios, 155 anos depois que o profeta Jonas passou por lá, né? Então, esse ano agora 612, você vai ver que Jeremias está com 38 anos, Daniel com 16, e Ezequiel só com 10 anos, 10 aninhos aqui, 612, tá bom? Vamos mais 6 anos para frente. Ano 606 a.C., começou um cerco em Jerusalém, que vai durar 20 anos, 11 dos quais, eu acho que Zedequias, né? Zedequias vai ficar lá. Certo? No ano seguinte, o ano 605 a.C., Daniel é levado para a Babilônia. Essa é a primeira deportação. E Daniel aqui está com 22 anos. Ezequiel com 16 e Jeremias com 44 anos. Chegamos ao ano 598. No mês de dezembro, a segunda deportação para a Babilônia aconteceu. Foram 3.023 cativos. Ezequiel com 24 anos, Daniel com 30, Jeremias com 52. No mesmo ano, 598 a.C., só que em março, no mês de março, a Ezequiel foi levado para a Babilônia junto com o rei Joaquim, aquele filho do Jeoaquim, que mataram no meio do caminho, ele nem chegou na Babilônia, né? Lembra disso? Certo? E ele foi deixado lá. Levaram também os utensílios do templo. Não foi tudo, só as coisas que dava para levar, o mais pesado ficou para depois. As colunas de bronze, o tanque, ficou para depois. No ano seguinte, isso é, o ano 597 a.C., foi o ano em que Jeremias envia uma carta aos exilados na Babilônia. Nós comentamos sobre isso nos últimos vídeos aí. E aí chegamos no ano 594 a.C., né, o falso profeta Ananias, ou seja, 3 anos depois da carta, teve aquele problema do Ananias, profeta mentiroso, contra Jeremias. Olha o último vídeo aí que você vai ver. E aí, no ano seguinte, o 593, Ezequiel está com 29 anos e começa a profetizar entre os cativos na Babilônia. Daniel já está com 35 anos, Jeremias com 57 aninhos de idade. Bom, interessante é que de 29 para 30 anos, o Ezequiel começa a profetizar. E aí eu vejo duas coisas em comum com o Senhor Jesus. Uma, a idade. De 29 para 30 anos, Jesus começou a assumir o ministério dele. Outra coisa que está em comum relacionado com o Senhor Jesus é a expressão do profeta Ezequiel, que ele se referia a ele mesmo como filho do homem, filho do homem. Jesus usa essa mesma expressão. E aí, quando a gente fala dos profetas maiores, vamos dizer assim, por que Jesus criou essa identificação logo com Ezequiel? Jeremias é maior em tudo, em obra, em tudo. Daniel é maior do que ele em tudo. Então, por que ele foi identificado exatamente com Ezequiel? Né? O Ezequiel, a questão da idade e a questão do local. Na verdade, ele foi levado cedo, né, para a Babilônia, e lá ele é o profeta da nova geração dos que estão, na verdade, no exílio. O Daniel foi na primeira. Ele foi quem viveu mais intensamente naquela geração do exílio. E Jesus se identifica com esse profeta, ele está querendo passar alguma verdade para nós. Por que ele se identifica com o profeta da geração do exílio? Né? Bom, responde para mim aí, comenta. Se você quiser, preferir, manda para mim um áudio ou um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu coloco aqui para as pessoas verem, tá bom? Que você é uma pessoa assídua no sentido de ver os vídeos e comentar, participar aí. Esse canal é nosso, valeu? Ezequiel capítulo 1, tá, gente? Ele já começa aqui tendo essa visão, né, dos seres viventes, visão da glória do Senhor. Isso foi no 5º dia do 4º mês, do 30º ano. Eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Esse 5º dia do 4º ano, provavelmente está relacionado à idade dele, porque o versículo 2 aqui, ó,
vai dizer que isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim, né, no 5º dia do 4º mês, tá bom? E aí ele estava junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus, e a mão do Senhor estava sobre ele. Então ele viu que uma tempestade vinda do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. Aí no centro do fogo parecia um metal reluzente. Que visão, né? Então aí no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés era como de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, tinha mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas. Suas asas encostavam uma nas outras quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham o rosto de homem, rosto de leão no lado direito, o rosto de boi no lado esquerdo e o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encontravam de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para frente, para onde quer que fossem, o espírito eles iam e não se viravam quando se moviam. Esses seres viventes pareciam carvão aceso, brasa, né? Eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre esses seres viventes, e do fogo, né, saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas, da sua estrutura. Reluziam como berilo, e as 4 tinham aparências semelhantes. Cada roda parecia estar entorçada na outra. Então, quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu redor se moviam, e quando eles se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas os seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Então, quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Então, acima da cabeça dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia 2 asas ao que lhe estava mais próximo, e com as outras 2 cobria o corpo. Ouvi o ruído das asas quando voavam, parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso como o de um exército quando se aparelham, né, ou se preparam para a guerra, no caso assim. Então, quando eles paravam, fechavam as asas. E então veio uma voz de cima da abóbada sobre as suas cabeças, né, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima das abóbadas, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira bem alto. Sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. Então, a parte de cima do que parecia ser a cintura dele, vi que parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e que a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Então, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando.